Meus amados, eu queria ler um versículo da Bíblia com você, 2 Crônicas, capítulo 21. E a gente, quando lê esse texto, nós temos a história de um homem que foi um rei em Judá. O seu nome é Jeorão. E quando a gente vai lendo, a gente percebe algo muito forte. Porque no final do capítulo 21, diz assim, versículo 18: depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Um homem teve um privilégio de reinar sobre um povo que havia sido muito bem reinado tempos antes. O pai de Jeorão era Josafá. Você lembra de alguma coisa quando a gente fala de Josafá? Lembra que uma vez 3 reinos se voltaram contra Josafá, e esse homem começou a adorar a Deus, e o ardor e o quebrantamento fez com que os 3 reinos se destruíssem, e ele vencesse uma batalha sem pegar numa faca, num canivete sequer. Jeorão tem uma história de um pai vitorioso, e quando você lê o capítulo 21, você vai reparar que os irmãos dele ganharam ouro, prata, mas para ele, o pai deixou o reino. Jeorão tem tudo para emplacar, tem tudo para arrebentar. O seu avô Asa, homem de Deus, o seu pai Josafá, homem de Deus. Agora ele recebe o privilégio de ser o rei de Judá. Mas eu acabei de ler que ele morreu mal, os seus intestinos saíram para fora do corpo. Imagina o cheiro que esse homem estava tendo que enfrentar. Ele morre com dores horríveis, diz o texto, e diz o texto que ele não deixou saudade. Essa é a melhor versão, até melhor que a NVI. E foi Jeorão e nem deixou saudade. Bem, eu estou fazendo a conclusão da nossa conferência, e eu estou querendo lembrar você, que a gente ouviu homens de Deus aqui que têm impactado a terra. Nós ouvimos testemunhos aqui impressionantes. Nós recebemos ferramentas aqui para a gente entender que você não se basta, que o foco da vida não é o seu projeto pessoal, que o foco da vida não é a sua empresa, não é seu dinheiro, não é sua casa, seu carro, nenhum problema nos seus projetos pessoais, mas o foco da sua vida tem que ser servir a Deus. A Débora do batom, eu queria ter visto ela chegando em casa, ela foi para casa hoje. Por causa de um batom numa estátua, essa moça ficou 2 anos presa e foi condenada por 2 juízes a 14 anos de pagar 30 milhões de multa. Mas a pressão foi muito grande, o mal estava sendo muito grande, e ela foi liberada.
E ela então está vendo seus filhinhos hoje. Mas quantas Déboras, quantas mulheres estão sofrendo, quantos filhos estão chorando, quantos casamentos estão ruindo, quantos chefes de família não estão conseguindo comprar o básico. Quantas mulheres abandonadas não sabem como trazer um litro de leite para um filho. Quantas pessoas enriquecidas, pessoas milionárias, mas fúteis, dependentes dos seus uísques para conseguir dormir de noite. Quantas pessoas usando o nome de Deus, não, porque Deus, citam Bíblia, tudo, mas eles só se preocupam em enriquecer, é dinheiro, eles estão vazios também, porque a igreja não conseguiu comunicar qual é a verdade que liberta, que o segredo da vida é o outro. A minha pergunta para finalizar a conferência é: será que quando você morrer, vão falar a mesma coisa que falaram de Jorão? Que você não deixou saudade? Ah, mas eu vou deixar na minha mãe, mas é muito pouco. Ah, mas eu vou deixar no meu pai e nos meus filhos, é muito pouco. Ah, mas o meu cachorro vai chorar, é muito pouco. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é a história que você vai deixar? Qual é a situação incrível que vão contar sobre você? O que vão dizer sobre a sua vida quando as pessoas sentarem? Você foi, elas sentarem, estão ali batendo um papo, já tem 2 meses que você morreu, e as pessoas estão ali batendo papo. Qual é a conversa que vai rolar? Qual é a situação que ninguém sabia, que eles vão contar? Olha, teve um dia que ele me ligou assim, tal hora, falou isso para mim, saiu da casa dele, foi lá na minha casa, e me falou do amor de Deus, e me abraçou. Qual é a história linda, magnífica, que vai levar à mesa as lágrimas, porque você viveu para Deus. Por que Jorão perdeu tudo? Porque ele ignorou o que Deus lhe havia dado. No versículo 1, a gente lê assim, olha que lindo: Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e o seu filho Jorão foi o seu sucessor. Ele ganhou um reino, ele ignorou o que ganhou. Ei, você ganhou muita coisa. Você pode estar querendo ir atrás de outras coisas, eu não sou contra não, está tudo bem, mas você ganhou muita coisa. Você come 3 vezes por dia, você tem um teto, você viajou para algum lugar, você consegue ir num restaurante, você é rico. Você tem uma família que se preocupa com você, você tem gente que te abraça, você tem irmãos, amigos que focam em você, que se preocupam com você. Você é milionário, porque o mundo não tem isso. Você ganhou muitos presentes, você já viajou até para o exterior. Nossa, você anda num carro que tem ar-condicionado, você é milionário. Vai lá comigo em Moçambique, nas nossas igrejas lá na tribo. Vai lá, aqui ó, esse quadradinho aqui ó, daquela luz azul até aqui, esse quadradinho aqui ó, esse quadradinho, dessa altura aqui ó, 7 pessoas moram aqui, 7, 3 adultos, 4 crianças, mora aí ó. Ué, onde que é o banheiro? O banheiro é um buraco lá fora, tem umas folhas em volta, eles vão lá, fazem a necessidade dele lá, nem tem como se limpar não. E a água? A água é uma água saloba, de uns poços mal feitos, ou então vai buscar água, 25 minutos andando,
A não ser quando a atitude chega, aí a gente bota água e dá para a comunidade inteira a água. Aí tem água. Quando a atitude chega, tem água. Aí tem água. Ele herdou um reino. Sabe outra coisa que ele ganhou, pastor Danilo? Ele tinha uma herança de piedade de um pai. Um pai com uma história bonita. Tem muito filho que vai chorar. Seu pai foi um homem de Deus, sua mãe era uma mulher de oração, trabalhar para Jesus. Você é um frango no reino de Deus. Você é um Zé Ninguém, um Zé à esquerda. Está de brincadeira. O meu pai deu a vida. O meu pai tem um rapaz aqui na igreja, tem um irmão aqui na igreja, que ele se converteu lá anos depois. Mas quando ele era menino, ele ia lá no Muquiço, que hoje bala, todo mundo tem bala para dar. Naquela época, bala era caro. A gente, quando ganhava 50 centavos para comprar uma bala, ficava feliz da vida. E todo domingo à tarde tinha evangelismo lá na favela do Muquiço. E a gente ia para a favela do Muquiço, meu pai levava uma sala com um saco de bala sortida, fazia fila de criança para ganhar a bala no final, e aí fazia evangelismo. Eu ia para lá com ele. Um dos meninos pobres que ia lá para buscar bala é membro da igreja aqui hoje. É membro da igreja aqui hoje. E ele fala: nunca esqueci do seu pai, porque aquilo muitas vezes era o alimento do meu dia, aquelas balas. Legado. Ah não, o fulano morreu, e aí qual o legado que ele deixou? Ele deixou 10 apartamentos. Qual o legado que ele deixou? Ele deixou uns diplomas na parede. Olha, ele fez pós-doutorado. Qual o legado que ele deixou? Ele deixou uma moto, um barco, uma casa de praia. Legal. Ei, 2 dias depois ninguém lembra mais, amigo. Os filhos estão brigando por aquilo ali, já não lembra quem conseguiu, e eles é que vão tomar posse daquilo, e ainda vai ter umas noras brigando com outra nora, e o diabo que o te carregue. Ele ignorou o que Deus havia dado. Muita gente da igreja é ingrata. Você está esperando ter alguma coisa para servir a Deus. Não, você tem que servir a Deus pelo que você já tem. Segunda coisa, por que esse cara morreu mal? Morreu e não deixou saudade? Porque se rendeu às ofertas do mundo. Dá uma olhada no versículo 6. Versículo 6 diz assim: andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprovava. Cara, o cara casou, sabe com quem? Com a filha do Acabe. O Acabe era casado, sabe com quem? Irmão, ter uma sogra já é difícil, imagina a Jezabel. Irmão, o cara casou com a filha de uma família amaldiçoada. Sabe por quê? Porque era conveniente. Ele era o filho do rei de Judá, é o reino do sul, e ele casa com a filha do rei de Israel, o reino do norte. Pronto, uma aliança intencional, uma aliança política, um casamento manipulado, mesmo que fosse então agora uma aliança maldita. E ele começa a imitar as maldições que viviam Acabe e Jezabel. Se rendeu às ofertas do mundo. Fácil, tu é rei, eu também sou rei, nossos filhos aqui, tal, os que conheceram, aí os filhos, vamos casar, que aí a gente junta tudo, então, e a gente pode ter domínio. Ei, a facilidade do mundo é onde a gente perde as dificuldades, mas que produzem as bênçãos de Deus. Bênção de Deus não tem nada a ver com facilidade. Bênção de Deus tem a ver com obediência. E obedecer muitas vezes é sacrificar. Pastor, você agora viajou, passou 17 dias fora. Nossa, que legal, passou por outros países. Legal, querido. Nossa, de repente você achou que a minha viagem foi só tranquilidade. Beleza.
Peguei 10 aviões, só Jesus na minha causa. Mas se você acha que foi glamouroso eu ter viajado, só queria te falar que um dia eu vim para cá, não tinha dinheiro nem para bicicleta, irmão. Meus filhos pagaram um preço muito alto. Eu não tinha dinheiro para botar meus filhos para estudar aqui na Barra. Eles estudavam em Jacarepaguá porque era mais barato, era metade do preço. E muitas vezes, para ir buscar os meninos lá, eu pegava um trânsito, que fiquei aconselhando alguém alguma coisa, que eu trabalhava que nem um louco, 12 horas por dia, e eu ia para lá e atrasava, e aí eles ficavam me esperando. Eu não gosto nem de lembrar disso. Não tem ministério sem sacrifício. Você quer liderar célula? Ou você quer brincar de líder de célula? Você quer progredir no caminho da liderança? Você quer ganhar vidas para Jesus? Você quer abrir uma casa de fé e fazer uma história? Num casa de fé você ganhar 8 pessoas de uma vez só, 10 pessoas de uma vez só, e ver o reino de Deus florescendo, e ver milagres acontecendo. Você quer isso? Sacrifica. Terceiro motivo pelo qual ele morreu sem deixar saudade, é porque ele se perdeu no seu ego. No versículo 4, olha o que a gente vê aqui. No versículo 4 diz assim: logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou a espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. O cara era tão egocêntrico que falou assim: ninguém vai tirar meu reino. Ele matou os seus irmãos, e a Bíblia diz que todos eram melhores que ele. E os príncipes de Israel, ele matou todo mundo. Ei, muitos aqui não estão fazendo nada para Deus, porque você se perdeu no seu ego. Você quer provar para os outros alguma coisa? Você quer mostrar para os outros alguma coisa? Você sabe quem é o cara mais rico do país na Bolsa de Valores? Quem é? Quem sabe? Hã? Qual o nome dele? Base, né? Ele é o maior investidor da Bolsa, pessoa física. Ele ganha milhões por dia. Sabe qual é o carro dele? Um carro 2010. Sabe quanto que ele gasta por mês com a vida que ele vive? 12 mil reais. Ele falou: eu não vivo para os outros, eu vivo para mim. Esse dinheiro é suficiente. Eu como no restaurante, eu pago as contas aqui, meu carro está bom demais. Eu não sou promotor da marca de carro de ninguém, eu uso o carro que me atende. Aí você vai falar assim: mas o cara é pão duro, tá? Pão duro e você é o quê? Ostentador. Ele te xingou também. Eu não sou contra você ter um carro novo, não. Eu só estou falando que cuidado com o seu ego, que buscando, você não produz para Deus. Buscando, você não tem tempo para servir. Buscando, você não se envolve com as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Mas para terminar, ele morreu sem deixar saudade, porque ele perdeu o temor. Sabe, a igreja está perdendo o temor cada dia mais. A gente sabia que Deus estaria aqui hoje. Eu não acho que ninguém ficou com medo de vir. Mas quando Moisés estava no monte, e a presença de Deus tomou o monte, o povo, ninguém sumia no monte, por temor de morrer. A gente perdeu o temor. Parece que Deus não está nem aí. Que a gente pode viver a vida que a gente quer, pode pecar, falar palavrão. Alguns membros da igreja não tem tempo nem para falar de Jesus, mas faz curso de vinho, de cachaça, especializado em um monte de coisa aí que não vai levar a nada, enche os córneos, sai cambaleante de uma festa e no domingo dá um glória.
Que tipo de crente é você? Que tipo de crente eu sou? Deus está querendo nos usar, mas a gente vai ter que se santificar. Ele perdeu o temor, ele começou a adorar a Deus dos pagãos. Diz o texto, no versículo 11, olha aí o versículo 11, diz assim: ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia, o profeta avisando ele: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe, e ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da sua família, de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo, os seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O profeta Elias mandou um recado para ele: irmão, chega. Ei, não espero chega de Deus não. Quando eu fiquei doente e o câncer tomou minhas duas suprarrenais, tudo dizia que eu ia tomar cortisol o resto da minha vida, porque a suprarrenal produz esse hormônio, que é o hormônio da vida. Você só levanta de manhã por causa do cortisol. Aí o médico foi lá, arrancou uma, deixou um terço da outra, e aí fomos fazer um teste para ver se ela estava produzindo cortisol. Ela estava produzindo um nível de cortisol, e falou: não toma cortisol não, fica com o natural, vamos ver o que dá. E quando eu fiz o exame recentemente, e a minha taxa de cortisol atendia plenamente o meu corpo, uma pelanquinha, 2 terçozinhos, fazendo o trabalho de 2 e tudo. Eu pensei, como que eu posso diminuir o ritmo? Eu perdi o órgão no meu corpo, eu sou aleijado por dentro, mas o que sobrou faz tudo. Então não tinha direito de parar. Quero concluir dizendo que o miserável do Jeorão jogou os privilégios todos de Deus, a visão de Deus, e morreu sem deixar saudade, porque ele não aprendeu a lição que eu aprendi na cura que eu tive com um pedacinho de suprarrenal suprindo o corpo inteiro. Eu aprendi que na vida a gente às vezes não valoriza o que tem, e vai ter que aprender a valorizar o que sobrou. O que sobrou é o que eu tenho para oferecer. O que sobrou é o que me mantém vivo para lutar. O que sobrou é o que me move a pensar nessa igreja se tornar o maior centro de envio de missionário que o Brasil já viu. O que sobrou, se eu lamentar o que eu perdi e eu não lembro do que sobrou, e o que sobrou, bendito seja o nome do Senhor. Para de lamentar o que foi, para de lamentar o que perdeu, para de lamentar o que doeu. Pega o que sobrou e bota na mão do Senhor. Dá o teu melhor para Deus, com tuas dores, com tuas lutas, com tuas perdas, com teus sonhos frustrados. Deus é Deus, no tempo certo o mimo vem, Ele continua Senhor da glória, no tempo certo Ele vai te dar a recompensa. Confie em Deus, dá o melhor para Deus.
Quero pedir para trazer a mesa. Nós vamos ter um ato profético agora. E esse ato profético termina a nossa conferência. A gente pensando em todo mundo ser produtivo. Você vai se inscrever no Casa de Fé hoje ou amanhã no máximo. Todo mundo aqui vai produzir. E Deus vai levantar pastores aqui. E outra coisa, vai ter gente aqui que vai querer mudar de cidade para plantar igreja. Nós vamos te treinar de capacidade. Você vai mudar de cidade para plantar igreja. Você vai morar num lugar lá e você vai chegar lá, abrir uma célula, Deus vai multiplicar, vai ser uma abundância, vai ser um negócio que você nunca viu na sua vida. Deus vai te levar, vai ter gente aqui que vai para o exterior, vai começar lá uma célula e o milagre vai acontecer. Então, nós queremos resgatar a essência da igreja, paixão por almas, e enquanto temos paixão por almas, Deus vai nos suprindo, Deus vai nos recompensando. Por isso, você ganhou aí uma tirinha, não foi? Essa tirinha aqui, ela tem semente de rúcula. E essas sementes aqui, elas simbolizam as vidas que vão se consagrar a Deus hoje. Você tem como plantar isso na sua casa, essas sementinhas. E eu queria chamar, cadê os pastores de rede? Para vir aqui, bora. E nesse momento, todos esses fizeram curso de jardinagem. E eles estão com o pote na cor certinha deles. Olha que coisa linda. Como eles são organizados. A camiseta também, ó. Atrás é a cor da rede, tá vendo? Tá usando. Aqui traiu a verde. Então, gente, você é representado aqui agora. E nós estamos aqui como pastores das redes da igreja, representando também os pastores das igrejas, Atitude. Nós estamos agora aqui semeando. Como é que semeia? Vai picando esse negócio aqui, ó. Pode plantar com abundância. E aqui na terrinha, ó, nós vamos colocar. E a gente vai ter que agora, que a gente colocou a semente, que é a sua vida, nós estamos declarando que vai vir o Espírito Santo. E o Espírito Santo, bota só um pouquinho, gente, só um pouquinho por enquanto. Ó, o Espírito Santo está sendo derramado sobre a sua vida, e você está sendo semeado na terra onde você está. O teu condomínio é teu, a tua rua é tua, o teu trabalho é teu, a tua faculdade é tua, a tua escola é tua. Você é o missionário de Deus lá. Agora, tem uma coisa que fortalece muito a igreja. Sabe o que é? É a comunhão, é um servir ao outro. Rega o pote dele, troca aí, isso, troca. Quando nós servimos uns aos outros, todo mundo vai crescer. Agora tem uma coisa importante aqui, sabe o que é? Esse aqui, vou te falar, o Espírito Santo derramou para valer. Agora todos eles têm um pote, como é que chama isso aí? Um regador menor.
Está vendo que eu estou com o maior? Pode ser que em algum momento falte um pouquinho de água para eles, mas eles têm cobertura. Quem não tem cobertura espiritual nunca vai germinar como poderia. Quem não tem aliança nunca vai germinar como poderia. Tem cobertura, se quiser eu dou um banho em vocês. Agora, eu fiz um curso intensivo sobre plantação de rúcula. E sabe o que eu descobri? Que não adianta encharcar num dia, que tem que só umedecer a terra todo dia. Tem que todo dia trabalhar para que as sementes floresçam, para que as coisas aconteçam. Tem que todo dia cuidar das pessoas, tem que todo dia ajudar as pessoas, tem que ligar para a pessoa: você não foi na célula, o que houve? É aniversário da pessoa, faz um bolinho, bate um parabéns, compra um presentinho, mostra amor. Tem aquele irmão comilão, comeu 5 pastel de camarão, abraça ele e falou: querido, não briga não, só explica: querido, eu também gosto. Mas sem jogar ele fora da célula, nós vamos precisar o tempo inteiro estar lapidando as pessoas, ajudando. E sabe o que eu descobri? Nos meus cursos avançados de rúcula, que a rúcula precisa de 4 a 6 horas por dia de luminosidade. Precisa ser iluminada. Tempo a sós com Deus. Você precisa de tempo a sós com Deus, iluminação do Espírito todos os dias. Se você tiver tempo com Deus, cuidar das pessoas, regando as pessoas, trabalhando, vai frutificar. Para ficar melhor ainda esse ato profético, só faltava enfiar esse negócio aqui atrás e puxar um rúcula prontinho aqui agora. Na próxima a gente melhora. Meus irmãos, vocês estão sendo semeados. Não abram mão da cobertura. Não abra mão de ajudar um ao outro, da comunhão. Não abra mão de ver os frutos de Deus através da vida de vocês. A cidade do Rio de Janeiro é famosa pela violência e também pela sua beleza. Que fique a beleza e que prevaleça a paz. Eu queria que você ficasse de pé agora. E eu queria que você pegasse agora a semente que te simboliza. Está sem? Eu divido com a irmã. E eu queria que com essa semente estendida ao céu, você pudesse agora declarar: Senhor, eu sou a semente que vai frutificar. Senhor, eu sou a semente que vai fazer algo abundante. Senhor, eu sou a semente que vai fazer história. Aqui, irmão, uma inteirinha para a irmã, ó. Toma uma inteirinha aqui, ó. Eu fico com a picada. Eu não tenho dúvida de que Deus quer fazer, só depende de você se dispor a ser. Não adianta eu ouvir uma palavra que nem a do Danilo, meu coração ficar quebrantado, emocionado, e depois eu não ir para a prática. Então é o seguinte, irmão, é amanhã, ou hoje, ali à noite, você vai se inscrever no Casa de Fé. Você vai convidar os seus amigos todos, vai falar: cara, olha só, eu estou montando um negócio chamado Casa de Fé. O que é isso?
É o seguinte: eu decidi orar 30 dias pelas pessoas que eu gosto, que eu amo, que eu tenho carinho, para que alguma coisa que eles precisam, que eles desejam, aconteça. Eu quero aplicar fé com eles para que alguma coisa avance. E aí nós vamos encontrar uma vez por semana para o estudo bíblico, porque a palavra de Deus é que produz a fé. Então vai ter um estudozinho aí de 20 minutos, tal, rápido, 25 minutos. E nós vamos orar todo dia, durante 30 dias, para o milagre acontecer na sua vida. Você topa? Você vai se surpreender no trabalho, Casa de Fé, na escola, Casa de Fé, na faculdade, Casa de Fé, lá na academia, Casa de Fé, lá na manicure, todo mundo, Casa de Fé. Você vai plantar Casa de Fé, você vai levar a glória de Deus. E quando você estiver ganhando as vidas, querido, Deus vai recompensar a sua vida. Deus vai trazer de volta sonhos que foram perdidos no caminho. Deus vai fazer com que você se alegre aonde hoje você chora. Estenda a sua mão ao céu. Vamos declarar: Deus, eu sou a semente. Me rega, Senhor. Aduba, Senhor. Protege, Senhor. Manda a luminosidade do céu, Senhor. Enche-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Aqui tem um pastor ou pastora. Aqui tem um servo. Aqui tem um canal de milagre. Eu me rendo ao Senhor. Nada vai atrapalhar os planos do Senhor na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu posso não ter valorizado o que perdi, mas eu vou valorizar o que sobrou, e é com o que sobrou que eu vou fazer história. Ainda bem que sobrou. Bendito seja, bendito seja, bendito seja o nome do Senhor. Explode aí, glória! Explode, glória! Bendito o nome do Senhor. Deus abençoe. Abraça seu irmão, profetiza, e até a próxima conferência. Deus nos leva para a tua glória. Amém e amém, aleluia. Plantar e colher.